Imagina que a Lua, aquela nossa companheira silenciosa que tá sempre observando a gente lá do céu todas as noites, de repente decide que não quer mais ser apenas um satélite da Terra. E se por acaso ela acordasse e, pro pavor de todo mundo, começasse a vir rapidamente na nossa direção? É literalmente isso que acontece na série de 5 vídeos do The Moon Wake Up, do canal Mr. Friend. A série leva a gente até o período de 1960, especificamente no ano de 1969, que é onde tudo isso vai acontecer. E é bem importante lembrar que nesse período estava acontecendo a corrida espacial, onde a União Soviética e os Estados Unidos estavam disputando a liderança nas explorações espaciais. Aqui a gente tá vendo numa visão de um astronauta que tá dentro de uma nave, e que pela data que é 20 de julho de 1969, que é coincidentemente a mesma data que o homem pisou pela primeira vez na Lua. E, mais coincidentemente ainda, a nave se chama Apollo 11 também. O voo até lá parece normal até então, com os astronautas conversando entre si e repassando tudo que tá rolando pra central aqui da Terra. Até que isso acontece. What the hell is that? Houston, you getting this? Apollo 11 BU mission is abort. Mission abort. Abort mission. We are experiencing catastrophic symptoms. Attempting to redirect back. E no momento que a nave explode e o astronauta é jogado pra fora dela, ele observa atentamente a Lua, algo antes normal e inofensivo pra gente, batendo contra a Terra sem que nada e ninguém pudesse impedir. E como se isso não fosse ruim o bastante, no fim do primeiro episódio a gente vê que não é só a Lua que acordou, mas os gigantes gasosos como Júpiter, Saturno e Urano também acordaram. O segundo episódio a gente volta no tempo pra mostrar o que estava rolando antes de tudo aquilo acontecer. E a cena começa em Nova York na data de 20 de junho de 1969, exato um mês antes da Lua acordar. E logo na nossa frente aparece um tipo de lunático falando que teve visões e que o governo estava escondendo coisas da população. Ele diz que logo os despertados estarão ali. E esses despertados nós já sabemos quem são. Eles são os planetas e a Lua que acordaram. Mas eles também falam sobre um tal de transformados. Mas quem que são esses transformados? Agora a cena se passa em Surrey, no Reino Unido, e faltam exatos 5 dias pra Lua acordar. Um cara tá dizendo pra esposa e pro filho se apressarem pra eles não se atrasarem pro compromisso. Mas por algum motivo, por mais que ele chame várias vezes, nem a mulher e nem a criança parece estar ouvindo. E quando ele chega perto do filho, tudo fica mais estranho. Começando por essa televisão toda esquisita e, se prestar atenção, ele tá desenhando os planetas que acordaram. E eles estavam vivendo 5 dias antes da Lua acordar. Então não tinha como a criança saber, né? Bom, aparentemente a gente descobriu quem que eram os transformados que aquele lunático tava falando. E aparentemente ele não tava tão doido assim. Fora isso, aparece uma tribo que tava cultuando a própria Lua no momento que ela acordou. E depois disso, só foi ladeira abaixo. Os jornais não falavam de outra coisa e que aquilo poderia ser o fim de tudo. Já quem tava na Itália, como esse carinha aqui, teve uma visão privilegiada da desgraça acontecendo bem na frente dele. 5 anos se passaram desde que a Lua acordou e, meus amigos, o mundo tá totalmente um caos. Só pra constar, a população do planeta em 1969 era de mais ou menos 3,6 bilhões de pessoas. E pelo que o soldado tá falando aí, 3,2 bilhões delas foram de arrasta. Estimando 90% da população inteira foi dessa pra melhor. E como se não fosse um ruim o bastante, os principais oceanos do planeta simplesmente evaporaram. E agora os sobreviventes juntos com o governo tinham basicamente 2 perguntas. A primeira era se a humanidade conseguiria se reconstruir. E a segunda era, será que tinha outras ameaças por aí? E eu não preciso nem responder. Logo no finalzinho do episódio mostram soldados olhando para alguns desenhos jogados no chão. E eram exatamente os desenhos daquela criança do Reino Unido. E fora os planetas que acordaram, ele desenhou essa coisa aí. Então, vocês já imaginam o que tá por vir. O terceiro episódio começa no ano de 1979, 10 anos depois que a Lua se chocou contra a Terra. E aparentemente eles conseguiram pousar na Lua, mesmo que não fosse do jeito que eles estavam planejando. Mas aparentemente eles começaram a analisar a superfície da Lua, provavelmente para estudar e talvez extrair algo dela, para se pá descobrir que diabos tá rolando. E enquanto a humanidade tá tentando se reconstruir do jeito que dá, os planetas continuam ali, observando sem fazer nada. E as intenções deles continuam um mistério. Desde então surgiu uma nova organização chamada Friend, que estava focada na recuperação e sobrevivência da humanidade. Eles se estabeleceram numa borda chamada de Zona Umbra, e essa Zona Umbra é basicamente a área de 2.800 quilômetros que está em torno de onde a Lua caiu. E ficar por ali é perigoso porque é infinitamente tóxico. O problema é que, como eu comentei com vocês, os oceanos praticamente secaram e não sobrou muitos recursos. E com essa organização, tudo que restou está sendo investido nela, enquanto o resto dos humanos tem que lutar para sobreviver pelo básico de água e comida. Com isso, o governo
governo mandou algumas sondas para investigar os planetas mais de perto e tentar descobrir alguma coisa, porque eles estão longe pra caramba, mais ou menos uns 9 milhões de quilômetros da Terra. Por mais que pareça que eles estão pertinho por causa do tamanho colossal deles. Mas no momento que as sondas iriam chegar perto dos planetas, todas as sondas começaram a ser atacadas pelas luas de Júpiter. E só pra constar, a Terra tem uma lua. Já Júpiter tem 95 luas. O resultado foi a destruição de todas as sondas em questão de minutos. E o recurso que eles nem tinham direito foi jogado no lixo. O fim do episódio mostra mais um daqueles transformados igual a criança que a gente viu, que era aquele mano que tava pegando o rato pra comer. Só que no fundo do vídeo a gente percebe que tem outra criatura, e se a gente já achava que o problema era só os planetas, tem mais essa aí pra se preocupar. O quarto episódio começa com uma propaganda bem ridícula e que chega até a ser cômica dessa nova organização Friend. O cara tá simplesmente cheio de fome, todo cagado, e o mano chega perguntando se ele quer um amigo. Vocês lembram que eu falei que 90% da população acabou? Tipo, 3,2 bilhões de pessoas indo dessa pra melhor? Então, eles fizeram uma propaganda mais ridícula ainda de repovoamento da Terra, onde todo mundo teria que fazer aquelas coisas pra humanidade voltar a crescer. E eles fizeram literalmente um programa pra galera se inscrever e eles lotaram a ficha. A cena corta pra um grupo de soldados discutindo por que colocaram um vovozinho no time. Aí o vovozinho xinga ele e blá blá blá. Mas aqui eles falam umas coisas bem importantes. A primeira delas é que eles são aparentemente os soldados da Umbra, um tipo de grupo que vão explorar aquela zona perigosa onde a lua caiu. E segundo, o soldado aí tá falando que dessa vez ele vai tentar roubar um pouco de suco da lua, que tá valendo 70 selos na Europa. Resumindo, eles encontraram algum fluido da lua e estão fazendo experimentos com ele. Mas claro que sempre vai ter gente querendo tirar proveito pra contrabandear. Quando eles estavam chegando perto do destino, um colega do grupo avisa pra colocar a máscara, porque a radiação daquele lugar podia transformar as pessoas naquele cara de lua. Mas não adiantou muita coisa eles se protegerem da radiação, porque logo quando a porta se abre, um daqueles transformados ataca o grupo. Depois que eles acabaram aparentemente com aquela coisa, aquela outra criatura que se parece uma evolução dos transformados atacou o restante do grupo. Porém, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa contra o soldado, do mais completo nada, uma mão gigante aparece de outra realidade e puxa Júpiter pra dentro daquela fenda, e ele simplesmente desaparece. O quinto e último vídeo começa bem normal, eu diria. Os astronautas estão trabalhando na instalação e jogando conversa fora, até que de repente eles tiveram uma visão não tão privilegiada assim do momento que os planetas foram capturados pela mão gigante. Exatamente, os planetas. Porque aqui a gente vê que não foi só Júpiter que se foi, mas também Saturno e Urano. Eles foram capturados por outras duas mãos que apareceram, mostrando que existe uma criatura maior que o próprio Júpiter por aí, brincando com o universo como se os planetas fossem simples bolinhas. Porém, de certa forma, o perigo parecia ter passado, né? O que antes estava ameaçando a Terra desapareceu e, pelo menos por enquanto, a Terra estava segura. O tempo avança em 150 anos e, olha só, a humanidade conseguiu se reerguer. Os oceanos voltaram e tá tudo infinitamente tecnológico. E aparentemente, aquela empresa Friend dominou tudo com a sua tecnologia. Além disso, eles construíram uma barreira da Zona Umbra, que é aquela área onde a Lua caiu. E por falar na Lua, ela meio que virou uma parte da Terra agora, né? E se for pra fazer as contas, a partir de 1969, onde tudo aconteceu, a humanidade tá agora no ano de 2119. E agora eles têm tecnologia de ponta, incluindo portais. A cena corta para um laboratório onde, aparentemente, uns anos atrás, uma galera se inscreveu para ser cobaia em alguns testes no futuro. E dos 86 candidatos, esse aí que a gente tá vendo foi o único que resistiu. Por mais que ficassem humilhando ele a todo momento, falando que ele não era um dos melhores. A galera aí do laboratório não tava querendo perder mais tempo e ele dava pro gasto. E de acordo com os cientistas, ele teria o privilégio de se tornar o primeiro humano híbrido. Eles estudaram por anos aquele suco da lua, ou melhor, elemento 75-U. E meus amigos, pensa num negócio poderoso. Usando um equipamento com base do suco da lua, esse cara conseguiu evaporar aquela criatura gigante que estava dando um baita trabalho para os soldados antes, em questão de segundos. Então, esse seria um avanço para a humanidade ou uma pequena ilusão da vitória? Mas o que vocês querem saber é, se a Fundação SCP estivesse no lugar daquela organização Friend, ela conseguiria conter esse tipo de coisa ou evitar que acontecesse? Bom, por mais duvidosa que aquela Friend seja, ela até que conseguiu evoluir bastante em 150 anos, com os recursos que tinham, principalmente usando o suco da lua. E provavelmente se a fundação tivesse no lugar, ela conseguiria fazer isso e até muito mais em menos tempo. Porque é inegável que ela sempre teve uma tecnologia e pesquisas absurdas por mexer com aquele tipo de coisa sobrenatural e perigoso. Mas a gente tem que ser sincero aqui. O primeiro de tudo e mais óbvio é que esse evento de tanto a Lua quanto os outros planetas tomarem vida seria classificado como Apollyon. Isso é claro.
E até então a humanidade inteira peidou na farofa só com a Lua se chocando contra a Terra, e deu aquele problemão. O continente africano inteiro praticamente ficou inabitável, criando radiação e criaturas transformadas por causa dela. Fora aqueles outros planetas, né? Que só Júpiter é 1321 vezes maior que a Terra. E se a gente já se borrou com uma Lua batendo na gente, se Júpiter quisesse nos atacar com as suas próprias luas, ele tem um arsenal de 95, sem contar Saturno e Urano. Se eles não engolissem a gente primeiro, né? Porque tamanho, pra isso eles têm de sobra. Eu preciso mesmo lembrar que tem algo pior que tudo isso, tipo aquela mão gigante que pegou os planetas como se fossem bolinhas de ping-pong e levou pra sei lá aonde. A gente nem faz ideia do que ela é capaz e de onde ela veio. E a única coisa que nós sabemos é que a gente estaria lascado se ela resolvesse atacar ou se os brinquedos dela quisessem. E olha que a Fundação SCP tá acostumada com criaturas apelonas que dobram a realidade e que são gigantescas, mas poxa, eu particularmente acho que esse cenário seria sacanagem demais já, porque são planetas e uma coisa gigantesca de outra dimensão que a gente não faz ideia do que é. Lidar com os transformados seria bem fácil, mas os planetas inteiros tentando atacar a gente, eu acho que já seria demais. Se eles fossem embora, igual aconteceu nos episódios, beleza. Se eles tentassem atacar, aí eu já acho que não daria não. O que a Fundação poderia fazer é lidar com os danos que seriam causados pela Lua e basicamente tudo que a organização Friend fez, junto com aquele negócio de repovoamento e os testes. O que seria bacana é que a Fundação tem os SCPs Talmiel, que poderiam dar uma ajudadinha, tipo a 179, que poderia avisar a gente da merda gigante que iria acontecer e talvez eles conseguissem arrumar um jeito de que a Lua, sei lá, desviasse o caminho e não esbarrasse na Terra, ou que os danos fossem bem menores. Fora que tem vários outros SCPs que poderiam ser usados para combater ou evitar que os planetas nos atacassem. E evitar que nos atacassem seria bem melhor do que bater neles e talvez deixar eles mais irritados ainda. E a Fundação poderia usar o SCP-2000 também, que seria fundamental num caso desse, que é uma instalação subterrânea para repovoar a civilização num cenário de fim de mundo como esse. Esse SCP pode produzir 100 mil humanos por dia e seria essencial para os testes e para as outras coisas. Mas me diz aí o que vocês acham. A Fundação conseguiria sobreviver ao dia que a Lua acordou?